Educação sexual. Pode isso, Fátima? Antes de eu apresentar os meus ilustres convidados de hoje, eu quero mandar um beijo para o Alex, do Salão Lamar, que fez o meu new look. Vocês gostaram? Ficou bom? Mas voltando, antes que eu leve bronca da minha direção, eu vou apresentar os meus convidados. Vou pedir para que eles se apresentem, porque eles são os meus mestres, são os mestres dos mestres quando o assunto é sexualidade. Seja bem-vindo, Dr. Paulo Geraldo Tessarioli, Dona Graça maravilhosa, que você está maravilhosa, linda. Eu não podia deixar de elogiar, tá, gente? Por favor, se apresentem. Oh, que maravilha. Vou deixar a professora Graça se apresentar, professora. As mulheres primeiro, isso, olha só. Por favor. Eu sou Graça Tessarioli, como a Fátima falou, mestre, como ela falou, realmente mestre em educação, especialista na área de sexualidade. E estou aqui para falar um pouco sobre educação sexual, algo fundamental nos dias de hoje, principalmente. Eu vou encurtar a conversa, porque a gente tem bastante papo, né, para bater aqui com a Fátima e com vocês aí. Então, eu sou Paulo Tessarioli, professor de sexualidade. Olha que legal você ter um professor de sexualidade. Você ensina o que é sexo? Né? Ensino também, viu? A gente também fala de sexo. Fala de sexo. Ensina sexo, a gente acaba não ensinando, né? Mas a gente conversa muito sobre, porque você sabe, Fátima, que as pessoas não sabem fazer sexo. O único animal, não é ofensa nenhuma, viu? A gente é do reino animal. Você lembra da aula de biologia? Na aula de biologia, o pessoal que estava na escola não lembra disso, né? Reino animal, né? Reino vegetal, lá no reino animal estava lá o homem, né? No sentido genérico. Então estava lá, o homem é pertencente ao reino animal. É o único animal que não sabe fazer sexo. Estão ouvindo, gente? Então é legal saber disso aí, viu? Deixa eu aproveitar e fazer a primeira pergunta, que eu acho que tem muita gente curiosa. Por que educação? Por que a educação sexual? O que ela é? E por que é tão importante? Bacana. Na realidade, vamos lá. Opa! Vamos lá, professora. Aula. Educação sexual inclusive tem uma definição da Organização Mundial de Saúde, né, com relação ao que é educação sexual, mas eu vou dar uma resumida. Primeiro que ela trabalha os aspectos cognitivos, pensamento, tá? Aprendizagem, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. A base é tudo isso. Olha só um monte de coisa que eu falei. Corporais também, e todo mundo só pensa em sexo. Né? O sexo está longe. E os corporais também, físicos, né? Isso, físicos é o corporal. Corporal também. Físico e social. E qual o grande objetivo da criança e do adolescente compreender, entender, né, na realidade, o que é saúde, ter conhecimento sobre sexualidade, é essa base, é ter conhecimento. Para quê? Para poder se empoderar, poder ter habilidades, poder trabalhar valores, poder ter conhecimento com relação à sexualidade. Para quê? Para poder se respeitar, respeitar o outro, ter qualidade de vida, saúde. Quer dizer, tem tanta coisa quando a gente fala de educação sexual, menos o sexo, né? O sexo faz parte. Deixa eu só pegar um adendo aqui. Quando a gente fala de sexualidade, ela é muito maior do que sexo. Sexo é uma parte pequena da sexualidade. Sim. A sexualidade é a relação comigo, com o outro, o respeito ao outro. Então, quando a gente fala de educação sexual, a gente fala de aprender a respeitar. A gente fala também de aprendermos a termos responsabilidades conosco e com o outro. E todas as minhas escolhas, elas vão impactar na minha vida e na vida do outro. Então, a grande questão é ter conhecimento de sexualidade, que vai a afetividade, o afeto, né, que é super importante, e um monte de outras questões está envolvida na educação sexual. Infelizmente, a sociedade pensa só em sexo, como o professor Paulo começou a falar de sexo, né? Mas vai muito além do que isso, e isso é uma parte muito pequenininha quando a gente fala de sexualidade. Eu acho que isso é muito importante, quem está aqui nos ouvindo, entender que sexualidade é muito mais do que isso. Desculpa. E faz parte da nossa personalidade. Desculpa interromper, deixa eu olhar o pessoal do switcher ali. Nós estamos ao vivo, é isso?
Então, olha, é porque está na época de eleições municipais, embora o programa não fale de política, né? Olha, acerta o seu aí que eu acerto o meu por aqui, são 11h42, ó, estamos ao vivo, hein? Então, professora, sem tréplica e sem... não vou usar... Você não vai usar baixaria aqui não, né? Não é linguagem de debate, né? Mas assim, pegando a questão dos aspectos corporais que eu enfatizei assim, em termos de aspectos físicos que a professora falou, eu peguei os corporais, porque olha que interessante, né? E a Fátima Moura, que é uma... Posso? Pode falar. Você vai falar que eu sou uma lenda viva. Não fico mais chateada, amor. Não fica mais chateada? Com vocês eu não fico chateada. Pode falar. Eu, respeitosamente, quando eu me refiro a Fátima Moura, eu sempre falo assim para as pessoas que eu quero, evidentemente, passar o contato dela, né? Eu falo, olha, procure a Fátima Moura, a lenda viva da sensualidade feminina. Se você quer saber mais como, usufruir daquilo que Deus, né, daquilo que te deram de graça, que é seu corpo, tudo mais, como você se tornar uma mulher feminina, né? Procura a Fátima Moura, né? Que é a lenda viva, né? Mas assim, no bom sentido. E né? queria de vocês, tá? Mas enfim, aí voltando para os aspectos corporais, você vê que coisa, né? Que o pessoal acha que educação em sexualidade ou educação sexual, quando a gente fala dos aspectos físicos, como a professora Graça mencionou, eu enfatizei o corporal, por quê? Porque a gente aprende a lavar o rosto, então a tocar o rosto, a cuidar do rosto, a cuidar dos cabelos, né? Que nem quando eu cheguei aqui, eu cheguei com o meu estojo de maquiagem. Né? A Fátima falando do Alex, é isso? Que cuida dos seus cabelos? Sim, que fez o meu novo look, foi o Alex. O Alex, então, parabéns, né? Cuidando do look da mestre aqui, né? Da sensualidade. Eu preciso depois saber do contato do Alex, que eu também aprendi a cuidar dos cabelos com as mulheres, né? Então a gente cuida dos cabelos, cuida do rosto, né? De tudo que a gente tem no rosto, dos olhos, do nariz, dos dentes. Vai escovar o dente, menino, né? Vai tomar banho, né? Então toma o banho. Pô, e dos genitais, como é que fica? Né? Escondido. Os genitais, né, que está ali, né? Já começa que nós somos a única espécie animal que anda com os genitais cobertos. Você pode reparar, se você tem pet, né? Se você tem um pet, nós temos mais pet em São Paulo, eu estou aqui falando de São Paulo, né? Então, em São Paulo, e eu acho que em muitos lugares do Brasil, você tem mais pet do que criança. O pet, né, ele está sempre com os genitais à mostra. Seja gato, cachorro, né? E nós, que somos animais também, sempre com os nossos genitais cobertos. E aí ninguém fala disso. Aliás, é a única parte do corpo que tem peça íntima, né? Exatamente. Peça íntima. Não, e eu vou aproveitar o gancho aqui, porque a gente tem muitos mitos, né, sobre sexualidade, muito mito. Quais são os maiores que vocês encontram falando disso, dando curso, porque eles são professores de sexualidade, né? Que eles formam os sexólogos. Sexologia. Tá? De sexologia. Gente, não é aquele sexólogo que a gente está vendo nas redes sociais, não, tá? Porque o que não falta... Está muito distante disso. Depois eu quero que vocês peguem esse gancho para comentar sobre isso. Tá bom. Quais são os principais mitos que vocês encontram? Que eu vou falar, que é tira e queda, o adulto confundir a sexualidade do adulto com a sexualidade da criança. Perfeito. Qualquer expressão que a criança tenha e que o adulto enxergue como uma coisa sexual, ele já vai ser punido. Ou seja, cuidado. O adulto é adulto. Cresceu, já aprendeu um monte de coisa, certo ou errado, mas aprendeu. Exato. E ele olha para a criança, sei lá, uma criança se tocando, já dá bronca, já manda parar. Por quê? Porque ele olha com o olhar de adulto. E ainda diz algo bem errado, né? A criança está se masturbando, a criança não se masturba, gente. Criança é autoconhecimento do próprio corpo. Porque como o Paulo acabou de falar, você ensina para a criança olhinho, boquinha, narizinho, pezinho, a criança toca em tudo, menos lá. Sendo que seria fundamental ensinar até para essa criança aprender
a cuidar do corpo dela, a proteger o corpo dela, e a gente acaba não ensinando isso. Perfeito. E aí a gente vê quantas coisas acontecem. Então, acho que a principal é essa, o olhar do adulto sobre outros mitos. Permita-me, professor, até coisas muito graves, hein? Nós temos, por exemplo, o carcinoma de pênis, né? Ou seja, o câncer de pênis, que, no caso dos homens, né, acomete muitos homens em silêncio, que nem estamos no Outubro Rosa. Mês que vem, Novembro Azul. E assim, a gente não vê pautado esse assunto na mídia. Porque, entre aspas, fala de sexo, né? Na cabeça dos outros. Não, fala de saúde, de cuidado, de proteção, de autocuidado. Inclusive, quando o médico, a criança, quando é um menino, né, pequenininho, manda fazer exercício, todo mundo vê aquilo como uma coisa, muita gente vê aquilo como uma coisa negativa. Não, aquilo é fundamental, porque senão cria-se outros problemas. Claro. E outros mitos, né? Então, o primeiro básico, acho que é essa confusão. O segundo, você fala que vai trabalhar a sexualidade, pensam 3 coisas básicas. Educação sexual ensina sexo. Está longe disso, longe. Não ensinamos sexo. A segunda coisa que pensam, vai ensinar pornografia. Nós não ensinamos isso. Todo mundo liga educação sexual com ensinar sexo, pornografia, dancinhas sensuais. Não é nada disso, erotização infantil. Está longe disso, gente. Sim. Ensinar sexualidade é proteger essa criança. Proteger as crianças. No termos de saúde, de respeito, de dignidade. Quer dizer, e os adolescentes também, né? Proteger a adolescência também, claro. Eu estou até colocando as duas, né? Tanto criança quanto adolescente. Então está muito longe do que tem no imaginário do adulto. Sim. Então, esses são os grandes mitos que a gente acha. Você falou uma coisa que seria até minha próxima pergunta, mas você já falou. Quando você fala em educação sexual, a maioria das pessoas pensa no quê? Vai ensinar a fazer sexo. Isso. Mas eu noto que hoje, né, com esse boom das redes sociais, tem muita gente se intitulando sexólogo que ensina exatamente a fazer sexo nas redes sociais. O que vocês me dizem disso? Porque eu acho que isso atrapalha um pouquinho, né? Porque a gente fala, precisa ter educação sexual nas escolas. Sim. Mas a maioria acha que você vai ensinar pornografia, você vai... Até porque, por causa de alguns, né? Eu acho que o boom de sexólogo está que nem há tempos atrás o boom do coach. Todo mundo era coach. Isso mesmo. Agora todo mundo é sexólogo. O que vocês me falam disso? Na realidade, é péssimo, né? Porque a sexualidade é aquilo que nós começamos no começo. Ela é tão ampla, ela tem tanta coisa para ser dito, mas parece que o que chama atenção é falar de sexo. E aí se confunde sexualidade com sexo. Tanto é que eu sempre falo, gente, cuidado. Vai apresentar um trabalho, você tem que ter a definição do que é sexualidade. Inclusive, na própria definição de sexualidade, tem uma frase que eu acho ótima. Sexualidade não é sinônimo de coito, ou seja, sexualidade não é sinônimo de trepar, não é sinônimo de sexo. E sexualidade não se limita à presença ou não de orgasmo, que está na definição. Então está tirando totalmente fora esse olhar que faz parte, mas não é só ele. Não é só ele, Ele é um pedaço pequeno do todo. E aí o todo ninguém trabalha. Por quê? Porque o que dá visibilidade na mídia, a gente até ontem estava vendo alguns vídeos. Que dá seguidores, né? Música para essa faixa etária, para criança, adolescente, que fala de sexo, os funks da vida, né? Sim, sim. Que está ali falando de sexo, gente. Quer dizer, é uma exploração, porque talvez dê mais dinheiro, porque talvez dê mais visibilidade. E é uma visibilidade totalmente equivocada. Mas essa pergunta da Fátima, né? Traz ou pelo menos remonta a um histórico muito curioso, Fátima, que a professora Graça, ela ainda não está, mas talvez por conta de ego, sabe, que você conhece muito bem, né? Que na nossa área a gente enfrenta o tempo todo o tempo, né? Você, inclusive, é uma guerreira nesse sentido, né? Você que está Quando eu brinquei agora há pouco da lenda viva, porque você sabe, você é uma das desbravadoras desse caminho da sensualidade feminina, né? Do despertar, né? Do despertar da sensualidade feminina, que também é confundido. Sim. Né? E vulgarizado. Muito, até pelas próprias profissionais da área. Isso. E eu brigo muito com isso, eu briguei muito. Hoje eu já não ligo mais, eu falo, não adianta. Sim. Porque
né? Ainda mais vocês que formam sexólogos, gente, e os melhores, Sim. né? Até a gente vê que às vezes você fala o tempo de curso, né? Para se formar uma sexóloga. Nossa, mas tudo isso? Nossa, não tem um cursinho de final de semana? Né? Não. Então, a professora Graça, ela, quando começou a se debruçar sobre essa tarefa, né, de realmente formar pessoas, né, formar pessoas para o mercado, né, inclusive para o mercado erótico e sensual e de bem-estar íntimo, ao qual nós estamos ligados há muitos anos. Aliás, nós também Vocês também são lendas vivas, né? Porque vocês, eu acho que vocês enfrentaram... Daqui a pouco somos nós, a lenda viva. Mas vocês também são, viu? Vocês introduziram a educação sexual nesse mercado. Exato. E vocês tiveram, até porque você é Graça, é uma professora, mestra, você é um grande psicólogo. Vocês tiveram da classe de psicólogos, professores... Quando vocês falaram, nós vamos orientar, vamos montar um curso para o mercado erótico, sensual. Exatamente. Sim, no começo tivemos muito discriminação, perseguição. Mas eu queria chegar voltando na pergunta da Fátima, né? Sobre esse uso indiscriminado da terminologia, né? Ou da titulação de sexólogo. Que num trabalho de pesquisa, um trabalho de pesquisa de campo, um trabalho seríssimo, que muitos pares, se vocês estiverem me assistindo agora, você conhece o Paulo Tessarioli, não conhece? O professor Paulo Tessarioli? Muitos que, se não conhecem o trabalho, por favor, dá um Google aí, Sexualidade, Ciência e Profissão, está lá disponível no Google, um trabalho publicado em 2011, um trabalho sério de pesquisa replicado em outros países do mundo. Até 2011, Fátima, os meus pares, né, profissionais que já estavam formados em sexualidade, eu estou há 25 anos na área formado em sexualidade, como especialista em sexualidade humana e terapeuta sexual também todo esse tempo. Não usavam o título, a expressão sexólogo para se referir. Depois eu quero até que você fale o que significa o sexólogo. Isso é muito importante. Falaremos sobre isso. Mas então não se referiam a si mesmos, né, como sexólogos. Por quê? Porque era um termo pejorativo. Porque automaticamente é falar de sexo, automaticamente é restringir a atividade profissional àquele que fala ou estuda o sexo. Você vai ensinar Kama Sutra. Isso. Aí, professora Graça, estudiosa como em 2011, meados de 2012, porque esse trabalho foi publicado em 2011, em meados de 2012, entra em contato com esse estudo, com essa pesquisa de campo. E aí ela começa a se debruçar em cima disso, e aí cria o primeiro curso de pós-graduação em terapia sexual na saúde e educação. Um curso dentro de uma plataforma de uma universidade, ou seja, um curso que tem, né, o pessoal fala erroneamente por aí também, tem que aprender muito, hein, gente? Tem que aprender muito com essa aqui que essa aqui nasceu numa escola. O pessoal fica falando por aí para vocês, curso reconhecido pelo MEC, vai estudar. O MEC não reconhece cursos de pós-graduação. Vai estudar, mas tudo bem. Mas tem gente, fala, né? tem gente vendendo curso para você assim, curso de final de semana, um final de semana só, hein? Mas vai estudar para ver se MEC reconhece lato sensu. Vai estudar. Eu também fiz licenciatura em psicologia, sou professor de psicologia, então vai estudar. Mas tudo bem. Aí, para encurtar a história, senão o programa fica só eu falando que nem idiota aqui. Aí, olha só que interessante. Aí a professora Graça, percebendo isso, nesse trabalho, Fátima, fala exatamente que até 2011, quando o trabalho foi publicado, os meus pares, os terapeutas sexuais, os especialistas em sexualidade, aqueles educadores sexuais que já existiam na época, até 2011, não se referiam a si mesmos, não se autodenominavam como sexólogos. Exato. Por que mudou? Porque em 2017, esse que vos fala
presidente da Abrasex, Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual, cria o título de sexóloga, sexólogo, lança o dia do sexólogo, da sexóloga, vai chegar agora, 15 de dezembro, hein? É a gente que lançou, viu? A gente que criou. E a professora Graça lança também junto, no dia 15 de dezembro de 2017, lança o curso para obtenção do título de sexóloga, sexólogo. Aí, Fátima, teve gente que conversou comigo por telefone, Fátima. Já está dando curso. Não, conversou comigo por telefone. Ô, Tessari, olha, eu vou falar baixinho aqui, só para ficar aqui numa conversa entre eu e Fátima agora. Olha a falta de ética, Fátima. É assim, Tessari, olha, como é que funciona esse curso? Então, né, você faz o curso com a gente, 18 meses e tal, mas eu não sou médica e nem psicóloga. Ô, meu bem, não precisa. Professora Graça, que descobriu o caminho e tal, não precisa. Em nenhum lugar do mundo existe essa exigência. Desligava comigo e já colocava no Instagram que era sexóloga depois da conversa no telefone. Nossa, você faz mágica. Gente, olha, nós temos um mágico aqui, uma mágica, tá? Quando eu falo que sou mestre, eles são mestres. Mas não da trambicagem, Mr. M que se cuida. Não do trambique, né? Porque assim, não tem vergonha na cara. Não, e o pior é o tempo, é um final de semana, não é? Existe um monte de pessoas que se intitulam sexólogo e não tem nem a formação. E gente que tem muitos seguidores, como você falou. Mas é o que eu falo, hoje não é uma capacitação, não é uma certificação, é o número de seguidores. Isso. Você quer ser o quê? Você quer ser coach? Quantos seguidores você tem? Isso. Você quer ser sexólogo? Mas se você tiver acima de 100 Posso falar quantos seguidores eu tenho? Pode, deve. Não sai dos 3.000. Tá vendo? Mas sabe que você não faz baixaria. É porque a gente você não faz umas dancinhas no TikTok. Não saio dos 3.000. Mas para vocês verem. E outra coisa que eu quero perguntar para vocês, antes de eu fazer essa pergunta, me dá a definição de sexólogo. Pois não. Então, o sexólogo, assim como o psicólogo, você falou que eu também sou psicólogo. Então, o meu conselho, que é o Conselho Regional de Psicologia, ou Conselho Federal de Psicologia, é complicado, viu, gente? O conselho, e aí, professora Graça também que descobre isso, né? Estudando muito. Exato. O Conselho Federal de Psicologia do Brasil não reconhece a sexualidade como uma especialidade do profissional de psicologia. Não vou repetir porque depois você pega a gravação aí, depois você vê de novo. É só você, depois que terminar o programa aqui ao vivo, assistir de novo. Assista, o programa é muito bom. Então, assim, assista. Não é porque a gente está aqui, não. É muito bom mesmo. Tem conteúdo. Né? Então, assim, assista. O que eu falei está gravado. Tá certo? E vai lá brigar com o conselho, não é comigo, não. Então, ou se intitula psicólogo. Ou me apresento aqui no programa de Fátima Moura como psicólogo, ou como profissional da sexologia. Não posso. Não pode. Não posso. Tanto é que a gente tem alunos que fizeram conosco a pós-graduação em sexualidade e terapia sexual e que teve que parar de dizer que era psicólogo. Desde que eu tenha, no nosso caso, a nossa empresa tem um registro do Conselho de Psicologia de São Paulo, então eu não posso. Tanto é que quando o Conselho foi visitar o nosso espaço para cadastrar, para dar o nosso registro, a gente tem um número registrado no Conselho de Psicologia de São Paulo, pediram para a gente tirar do site que ele era sexólogo. Não acredito a divulgação, nisso. a divulgação. Na hora que você vai se divulgar, ou seja, na hora que você vai se promover, você não pode fazer as divulgações conjuntamente. Ou você é um ou você é outro. Então, eu posso fazer, por exemplo, eu posso ter um Instagram como Paulo Geraldo, você me apresentou como Paulo Geraldo Tessarioli. É Paulo Geraldo Prado Tessarioli. Como psicólogo, CRP 60494, CRP-SP 60494. Esse é o profissional de psicologia. Agora, eu como profissional da sexualidade que sou, e meu título de sexólogo é o primeiro, tá, gente? É o número 1. Eu sou o Paulo Tessarioli, sexólogo. Eu que criei o título. Então, é isso que a gente precisa saber.
é essa seriedade que falta, Fátima. Eu acho, e tem muita gente, eu vejo isso e fala tanta besteira na internet, Muita. se titulando sexólogo, e que Fala um monte de... que é palavrão, é baixaria. E erros, né? E Tem erros. graves na área da sexualidade porque não tem a ciência por trás. Mas eu posso responder rapidinho? Claro, Você por perguntou favor, do sexólogo. não, Eu vou ser bem por rápido, favor. bem breve. Então, na psicologia, a gente tem o psicólogo. O psicólogo, quando se forma, ele tem uma formação generalista. Então, ele pode atuar em várias áreas em que a psicologia atua. Psicologia escolar, psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicologia do esporte. Então, ele se forma e depois ele escolhe em que área ele vai atuar. O sexólogo que nós criamos, a formação em sexologia que a professora Graça criou, ela também tem esse caráter. Tem esse caráter multiprofissional. Então, eu posso trabalhar como sexólogo dando entrevistas. Eu posso trabalhar como sexólogo participando de uma equipe multidisciplinar, onde você está lá num hospital e, de repente, tem casos ali em que, vamos discutir esse caso aqui, onde uma pessoa trans está sendo atendida. Como é que... Porque o médico não estudou. Sim, sim. O psicólogo não estudou sexualidade. Então, como é que a gente vai tratar esse caso aqui de transexualidade? Um sexólogo que estudou conosco sabe como conduzir o caso, ou como discutir o caso, melhor dizendo. Então, é nesse sentido, sexólogo, e aí ele pode continuar estudando, ser terapeuta sexual, ser consultor em saúde e educação sexual, ser educador em sexualidade. É isso. Por que vocês acham? A gente vê a briga, até dos políticos, né, quando se fala em educação sexual na escola. Por que vocês, como profissionais, acham tão importante ter essa educação sexual na escola? Eu acho até, a gente vê muita adolescente grávida. É que existe uma grande questão, né, no que você me traz agora. Qual a importância de ter na escola? O mais importante seria se a família também entendesse sexualidade. Claro. Seria importante porque a família é a base. Claro. Né? Tá ali com a criança, os primeiros, ensinado a tomar banho. Os pais ensinam a tomar banho não do jeito que deveriam, né? Com cuidado do próprio corpo, etc. Aí passa para a escola. Isso historicamente é assim no Brasil. Primeiro quem toma conta é a família. A família não deu conta, vai para a escola. E a escola... começa a trabalhar sem perceber sexualidade desde a educação infantil. Eu falo muito isso em aula e dou uma disciplina chamada Metodologia de Educação Sexual. Quando na educação infantil, Fátima, você pede para as crianças alguns trabalhos que os professores pedem, que tem tudo a ver com sexualidade, mas por desconhecer sexualidade, eles acabam nem trabalhando. Por exemplo, qual a origem do seu nome? Como que é seu nome? Desenha a tua família. Tudo isso tem a ver com sexualidade. Na hora que você estuda a sexualidade, constituição familiares, autoestima, autoimagem, é tudo sexualidade. Só que ao invés desse professor fazer uma roda com as crianças e perguntar para as crianças, né? Como que é a tua família? Eu moro com meus avós, quer dizer. Eu moro com meu pai e minha mãe. Eu moro com minha tia e a amiga dela, sei lá. Você começa a ensinar uma coisa muito importante, que é a diversidade, o respeito à diversidade. A diversidade familiar, só que isso não é feito. É entregue o trabalho, mas não é estimulado o respeito. Porque aí eu começo a trabalhar respeito, que é a primeira coisa que a sexualidade fala, do respeito. E as pessoas não sabem fazer. O que fazem na escola? A escola, quando fala de sexualidade, ela faz apenas e simplesmente, eu falo isso e dou isso em aula. Tem uma pesquisa, que é Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Essa pesquisa é feita em todo o Brasil. Todas as escolas, sejam particular ou pública, nem todas as particulares participam. E ali está. O que eles trabalham de sexualidade? Só a prevenção. Eles trabalham de sexualidade, a prevenção das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, a prevenção da gravidez, basicamente essas duas, e aonde pegar preservativo gratuito. Então, o que a escola está fazendo? Nada. Desculpa eu falar assim. Mas isso é importante você falar. Porque ela está ensinando só a prevenção. A prevenção é importante, sem dúvida, mas a prevenção, sem todos os nós que dá na cabeça da criança e do adolescente com relação a ser, a estar, com relação à autoestima, autoimagem, com relação à própria sexualidade, não é trabalhada.
Então eu trabalho de uma forma que essa criança vai praticar sexo prematuramente, tanto é que a gente tem um número muito grande de adolescentes grávidas, porque não teve informação, não teve conhecimento, não conheceu o próprio corpo, não se autoprotegeu, não entendeu as consequências de um planejamento, sabe? Eu sempre falo, o adolescente você tem que trabalhar com ele, o futuro dele, o que ele pretende, o que ele quer ser, quer dizer, tudo isso faz parte. Faz parte da sexualidade. Faz parte da sexualidade, porque eu vou ter responsabilidade com as minhas atitudes. Então, na hora que eu olho para a sexualidade, até dentro da escola, eu não digo a maioria, tem escolas que têm bons projetos, tem, mas é uma minoria. Porque os próprios pais vão contra, porque os próprios pais só pensam no sexo. E sexualidade eu ia te não falar, é sexo. Te perguntar isso. Por onde, por exemplo, que a família pode começar a falar de sexualidade? Que idade que vocês recomendam? Por onde começa? Boa. Aí tem algumas questões aí super importantes. Primeiro, se começa sem perceber, a gente começa no próprio banho, na amamentação, no banho você está o desenvolvimento da sexualidade, nos cuidados básicos. Os primeiros cuidados. Os primeiros cuidados começa já a sexualidade, o desenvolvimento da sexualidade da criança. Na interação, uma interação com o corpo, com a interação com o outro. Só que as pessoas não têm esse conhecimento. Então eu vou pegar lá a fase oral, anal. A fase anal, que são fases onde a sexualidade vai sendo desenvolvida. Só que por desconhecimento, muitas vezes você não trabalha isso. O banho, eu estava falando do banho, uma das primeiras coisas é o banho. Eu estou dando banho na criança, eu teria que já estar ensinando as partes íntimas. Por que ela tem uma roupa? Porque não é para tocar, só você que pode tocar. Estimular a criança a aprender a tomar banho para tomar banho sozinha. Então, tem uma série de questões. A primeira pergunta da criança, responder, não é para contar a história, porque a criança não vai saber, a mentalidade dela é objetiva, ela é concreta. Então, por exemplo, a criança fez uma pergunta, tente sondar de onde veio aquela pergunta. E não virar para a criança e falar, isso é coisa para adulto, não pergunta isso, porque é muito agressiva a nossa relação com a sexualidade quando tiver criança. Normalmente é agressiva. Não, deveria ser acolhedora. Porque como que eu quero ter um filho na fase de adolescência com uma confiança nesse pai e nessa mãe, ela começa lá atrás. Não adianta chegar lá na frente e querer dar pílula ou querer falar, olha, cuidado, você está menstruada, pode ficar grávida. Essa é outra coisa que eu coloco muito. Quando é uma mulher, ela é educada para não se tocar, para não se ver, para não transar, e quando menstruar pode ficar grávida, tem que tomar cuidado. O menino, quando também tiver a primeira poluição noturna, ele também pode ser pai. E ele não é educado dizendo, olha, cuidado, você pode ser pai. Então, ainda tem, em pleno século XXI, ainda se educa como lá atrás. Por isso a grande dificuldade do masculino assumir o filho. E por isso a grande facilidade do masculino cair fora, é vagabundo, o filho não é meu. Porque ele não foi ensinado, sendo que ele é responsável pela paternidade a partir do momento que ele tem a primeira poluição noturna, como a menina quando tem a primeira menstruação. Isso não é trabalhado em lugar nenhum. Você vê esse trabalho? Não. Então, existe muita falha. E você me pergunta, né, como trabalhar? Teria que rever o que é sexo, rever o que é sexualidade, rever que a gente faz um trabalho capenga, vou colocar assim. Um trabalho que tem muita falta de conhecimento, inclusive. Conhecimento. Tem algo que é muita coisa para você se lembrar e falar. Eu falo demais. Mas tem algo também, não, eu vou trazer vocês mais vezes aqui, com certeza. Algo que ela também fala muito e que eu já ouvi, ou já acompanhei muitas aulas, quando ainda a gente estava ali no início do online. Hoje a gente está com uma equipe maior, tem o professor Igor, que... Abraço, viu, professor Igor? Se não estiver assistindo, vai andar embora. Eu estou brincando. A gente acredita, né, e muita gente também acredita nisso, que família e escola são duas entidades que caminham separadamente. Não, família e escola deveriam estar caminhando juntas. Imagina, você vai colocar seu filho na escola. Isso é verdade. Primeira coisa que você tem que ter, acesso à escola. Primeira coisa que você tem que ter é acesso a saber o que está acontecendo na escola com sua filha, com seu filho. Primeira coisa que tem que ter também e vice-versa. A escola também tem que saber o que está acontecendo na sua casa. Se está tudo bem com você lá, se você está bem.
Se a saúde mental da mãe, do pai, está tudo bem, desculpe-me, a gente tem essa realidade aqui? Nunca. Aí uma outra questão, quando você coloca, né? Quando ensinar. Então, vamos lá. Primeira pergunta, não é falar, de onde você viu isso? Não, é falar, o que você sabe sobre isso, sabe? Para criança ou adolescente falar. Mas quando começam as primeiras transformações corporais, começa a nascer pelinho debaixo do braço. Isso. E muitas adolescentes ficam andando arcada, morrem de medo de mostrar Sim, que com tem vergonha. seio, com vergonha. Por quê? Porque não foi trabalhado isso dentro da família lá atrás. Quando começam as primeiras transformações, eu até falo de uma atividade que eu acho ótima. Dessa mãe fala, nossa, para o filho ou para a filha, o pai, a mãe, não importa. Olha, começou a nascer pelinha, vai ter um monte de transformações. Pegar as fotos dessa mãe desde nenê, da mãe nenê, da mãe menina, da mãe mocinha, da mãe mulher, e mostrar, olha quanta coisa que vai acontecer com o teu corpo. Naturalizar as mudanças corporais. Mostrar, seja para o menino, mostrar a imagem do pai. Permita-me, nesse momento, o adulto ele já erotiza. Não é para erotizar. Ele já erotiza. Então, assim, ao invés de enxergar como que natural. ainda é uma criança e que está em fase de luto do corpo da criança para a adolescência. Já de uma forma violenta, agressiva. Esses peitinhos aí, hein? Tá ficando gostosinho, toma cuidado, hein? A menina se sente Exatamente. extrema. E o menino, ela sente vergonha de ser mulher. E o menino igual, o menino... Eita, hein? Tá comendo todas, hein? Ou seja, tá tudo errado, a família empurra sem ter a intenção, porque falta orientação, falta acolhimento, falta... A naturalização dessas mudanças. Por isso que eu coloco. A gente não, então, mas eu insisto, aqui não é um programa de política, mas assim, não, vamos colocar psicólogos na escola. Para fazer o quê? Não aprenderam nada de sexualidade. Para fazer o quê, senhores políticos? Para fazer o quê na escola? Só para dizer que tem político, para dizer que tem psicólogo na escola? Se não tiver essa interação com a família, né? Tem que ter assistente social, tem que ter psicólogo, mas tem que ter essa ligação. Dá trabalho, né? Eles vêm, por exemplo, querem colocar psicólogos nas escolas, mas é devido esses assassinatos provocados pelos estudantes. Não é por outro motivo. Não, a sexualidade passa longe. Passa longe. E isso legal a gente está falando, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quais são os traumas que essa falta da educação sexual pode deixar numa pessoa, principalmente na mulher? Já programa outro já pede para a diretora já fazer outra pauta. Hein? Não, tem várias pautas que já estão vindo na minha cabeça aqui. Quantas mulheres que não se conhecem o próprio corpo? Sim. Quantas mulheres que acham que é pecado se tocar? Quer dizer, tem tanta coisa, a gente atende... Na realidade, a gente tem o seguinte, né? Há uma falta de educação sexual, essa é a primeira questão. E uma falha na educação sexual quando isso é feita, porque ela é feita, como a gente está falando aqui, de um jeito pejorativo, porque só pensam em sexo e não na sexualidade. Exatamente. Que na própria definição fala, sexualidade faz parte da formação da minha personalidade, do que eu serei, do que eu sou. A definição é maravilhosa. A definição Qual é a definição? Fala, isso é muito bacana. A definição dá uma resumida. Nós vamos trazer vocês mais vezes. A sexualidade faz parte da formação da nossa personalidade. A sexualidade não é sinônimo de coito, não se limita à presença ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais energia. E é muito mais do que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, o contato e a intimidade. E se expressa na forma de sentir, no movimento das pessoas e como elas tocam e são tocadas. A sexualidade também, ela influencia pensamentos, ações e reações. Então, assim, é um monte de coisa. Ela é enorme. Ela é gigante. Envolve a saúde física e mental. Então, deveria ser um direito. Devia ser uma matéria nas escolas, né? Se coloca como um direito humano. Universal. Se coloca como um direito universal trabalhar a sexualidade. Na Organização Mundial de Saúde, ela é um direito. E detalhe, década de 70 que isso começou a ser discutido. Só que se perdeu. Só que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade, desculpa eu falar, hipócrita, que olha para o sexo e esquece que sexualidade nem sabe o que é sexualidade. Isso é o pior.
Exatamente. Então, deixa aí depois do adolescente solto. E para você, um monte de coisas terríveis. como você falando de política aqui, o vereador mais votado de São Paulo, sabe qual é a preocupação dele? Sim. Não permitir que o trans use o banheiro feminino. Essa é uma discussão. sabia. Olha isso, discussão que coisa grande, louca. uma Eu quero discussão trazer, grande. inclusive, vocês para uma pauta sobre gênero, essas coisas. Tá colocando a gente no fogo, hein? Não, porque eu acho que falta informação, porque a gente vê muito programa, tudo, mas é aquilo. A gente participou de vários programas juntos, eu conheci o Paulo Tessarioli na Gimenez, a gente fazia o Divã do Sexo. Palco mas, do Super Pop, mas quando se fala em sexualidade, fala no coito em si, nas posições. Falta educação. Falta Sim. educação. Sim. Falta conhecimento do que realmente é sexualidade. Falta a família entender e saber trabalhar desde pequeno. Quando eu falei, por exemplo, dei o exemplo do corpo, pega a foto, mostra que vai mudar, sabe? Ensina essa criança a entender que o corpo dela vai sofrer por mudanças e aceitar, porque o seu como mãe sofreu, o seu como pai também sofreu. Isso seria importante, sofreram mudanças. Então, é complicado, Fátima. Infelizmente, nós vivemos Essa numa sociedade falta que só olha para o sexo. de educação sexual, o que mais provoca na sociedade, tanto homens, mulheres. Tanto homens quanto mulheres. E outra questão, a gente hoje também tem a internet que molda comportamentos, e que você mesma falou, tem um monte de gente lá falando só de sexo, 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 e que molda comportamentos extremamente equivocados. Totalmente, errados. totalmente. E esse adolescente que está lá assistindo, sei lá, um vídeo erótico, pegar um exemplo, acha que aquilo que ele está vendo é o real. Sim. E vai respaldar a sexualidade dele ou dela daquela forma, longe do que realmente é o concreto. E aí você às vezes recebe pessoas, né, que só sabem, jovens até 20 e poucos anos, eu preciso usar Viagra, porque acho que tem sempre que estar com pênis Exatamente, ereto. exatamente. Mas Não é uma verdade, eu tô falando, não precisamos, é uma das também, questões. não precisamos também ir muito longe. Por exemplo, se você pega a constituição de uma família, né? Então você tem um casal ali, né? Seja heterossexual, seja homoafetivo, tal, enfim. Aí, o que acontece? Parece que vira uma chave, sabe? Então, um casal que constitui ali uma família, aí você tem lá os filhos e o casal, né? O que acontece a partir daí? Parece que ninguém nessa casa fala de sexo ou Eu faz ia sexo. falar isso, a família não fala Não de sexo. fala e não faz. Fala de sexo. Isso. E aí, evidentemente que aqueles filhos que vão crescer dentro de uma família dessexualizada, quando eles crescem, né, e vão crescer, né, crianças, depois adolescentes, aí quando eles forem, né, adultos, né, que modelos que eles vão utilizar como referência? da mãe. O mesmo. Então, assim, percebe? É uma sequência, né, de modelos ou de antimodelos. Exato. Né? Porque assim, a gente não tem modelos que nos ajudem a entender como que a gente faz, então. Não faz. Aí a escola não conversa, né? Porque não pode. Não conversa, a família não conversa, e como é que faz? E hoje na internet se fala do jeito que quiser. E Exato. pronto, Aí onde vai ser você tocou no respaldo? ponto-chave. Você tocou no ponto-chave. Aí, o que acontece? A internet, ou as redes sociais, melhor dizendo, assumiram esse papel. Sim, e fala, eu fico imaginando, porque eu ouço algumas explicações sobre sexualidade, né? Que você fala, meu amor, como é que a pessoa na vida real vai fazer isso? Como Não, é que... e gente falando, né, que você sabe muito bem também, porque eu sei que você tem um olhar crítico para isso. Muito. Você escuta lá, você vê, você fala assim... Não, e as pessoas falam assim, mas ela falou certo, porque ela tem Isso. milhões de seguidores. Ai, coitados. Tem gente que tem milhões Ou de seja, seguidores e não sabe você é nada. pautada, o seu conhecimento é pautado pelo número de seguidores que você tem, que inclusive é muito fácil comprar. Pois é. Entendeu? Pois é. Então, Antigamente nós tínhamos uma postura, né, que a gente mudou faz anos. Antigamente, quando a gente via alguém falando na mídia alguma coisa extremamente errada de sexualidade, nós Chamava íamos no lá, particular. chamava no particular, Mandava um recadinho. ou até entrava para a emissora e falava. Hoje a gente não faz hoje mais a gente isso, não faz mais porque isso, tem é. tanta desinformação. Não, e assim, até ex-alunos, né, gente que estudou com a gente, porque o que acontece, né? Não dá pra gente também ficar querendo controlar.
Não, Você eu acha que tá desisti louco? disso, eu desisti. você acha que tá Eu louco? antes eu falava, hoje Esquece. eu fico na minha, eu procuro, eu falo, não, eu tenho que orientar da maneira correta, não vou corrigir o outro. Isso. Deixa que ele se corrige. É isso aí mesmo. É, O mercado seleciona, sim, Fátima. o mercado seleciona. Quais são os piores traumas e as disfunções que a falta de educação pode ocasionar nas pessoas? Ixi, vai dar mais um programa, hein? Nós vamos fazer, já estou anotando aqui, ó, a produção. Uma delas, né, que eu atendo mulheres e homens também, né? Você falando de disfunções. Disfunções, o que falta Uma é... das disfunções, principalmente a mulher, eu ouvi recentemente uma que eu atendo com uma idade bem avançada, nunca senti orgasmo. Eu quero fazer um programa só sobre isso, tá? Perfeito. Vocês já estão aqui fechados comigo. Nunca senti Perfeito. orgasmo. Uma outra também que eu atendo, que também não é nem do Brasil. Nunca senti orgasmo. Comecei a fazer um trabalho com ela, hoje está muito bem, mas teve... Então, essa questão é muito séria das falas das mulheres. Também nunca sentiu orgasmo, nunca se tocou, não sabe como fazer. Tem vergonha de ser mulher? Tem vergonha. Não, a religião, gente, é algo muito sério no feminino, nessas... Nós vamos conversar e eu quero fazer um programa sobre isso. Sexualidade, pecado, religião, exato. orgasmo. Perfeito. Então, no meu caso, isso aparece frequentemente. A mulher não tem orgasmo. E em qualquer idade, tá? Até Sim. jovens. Já atendi jovens que, nossa, eu não sinto orgasmo, não sei. Não sabe nem o que é isso. Se você pegar, existem trabalhos de pesquisa, gente, é só pegar lá, você que está na internet assistindo a gente, está no YouTube aí, vai lá no Google, dá uma digitada assim, no Google lá, digita, Viagra, Cialis, não estamos fazendo propaganda, todo mundo conhece isso aí, Tadalafila, tal. Vai lá, digita, né? Aí jovens, né? Então assim, o que você vê de jovens, é a população jovem, fazendo o uso, né? Assim, absurdo. E aí por que faz o uso desses medicamentos? Por quê? Porque se depara com uma mulher, atualmente, que, diferentemente das mulheres, né? De gerações anteriores, se depara com uma mulher que hoje sabe que também tem o direito de ter prazer. E aí o cara vai para a cama com uma mulher hoje, puta, eu não posso falhar. Eu tenho que chegar lá e dar conta. Então, faça o uso, né, de um medicamento sem a necessidade de... sem a prescrição médica, e né? sem a prescrição médica tampouco, porque não precisa nem mais disso. É só você chegar no balcão da farmácia, de qualquer farmácia, de qualquer lugar do país, e até pela internet você compra, você não precisa nem se dar o luxo de ir na farmácia. Qualquer farmácia que tem site, você vai lá, faz o teste, vai lá, você compra pela internet, entrega na sua casa. Então você compra lá o medicamento, né? Seja ele qual for, e você vai para a cena, você vai para o ato sexual já com o medicamento você toma antes. É tá muito certo? louco. E aí, o que acontece? Por que faz isso? Porque daí o indivíduo, quando faz isso, ele não pensa, ou ele não se preocupa com a ereção. Então ele vai garantido. Que é a geração que eu chamo a geração He-Man. Lembra do He-Man, Sim. né? Então, o Príncipe Eu tenho a Adams, né? força. Isso, o Príncipe Adams, quando ele estava lá como Príncipe Adams, né? Nossa, eu sou velho, né? Desculpa, denunciei, né? Não, mas hoje a gente vê nos streams, passa tudo isso. Não, tem até hoje lá Tem até hoje, no Instagram, tem os conselhos do He-Man lá, né? Então, se você não sabe quem é o He-Man, você vai ver lá no seu Instagram, vai aparecer lá os conselhos do He-Man. Então, o Príncipe Adams, ele levanta a espada, né? Quando você levanta a espada, aí, eu tenho a força, né? Então, tomou o medicamento, não se preocupa mais com a ereção, ou seja, não tem ansiedade por temor de desempenho. Uhum. Então, eu vou dar conta. Eu vou dar conta da mulher que está empoderada, da mulher que quer que eu dê conta, que eu seja, né, uma máquina de fazer sexo. Quanto que, na verdade, a mulher não quer isso. Não ela quer ali ela se quer, envolver. Ela quer ali se envolver. Não precisa chegar pronto, mas assim, o cara não entendeu isso. Mas é o que né? ele aprende, né? É o que ensina. ele Até aprende. hoje, até hoje. Isso. E aí, vai para as redes sociais,
E vai aprender pior ainda. Não vai aprender, vai desaprender, né? É que nem a harmonização facial, né? Quando você faz, você fica pior do que você era. Fica uma beleza. E deixa eu fazer uma pergunta. Nós já estamos finalizando, né? Opa, mas já? Já. Olha, não, eu vou trazer vocês. Eu acho que eu vou pensar, tipo, produção uma vez por mês. Que nem o programa do Jô. Que nem o programa do Jô. É bem isso. O que uma boa educação sexual pode, como se diz, acrescentar para um relacionamento? Por favor. Essa pergunta... Nossa. Por favor, professor. Tudo de bom, né? Tudo de bom, porque quando a gente fala de educação sexual, como eu falei, é muito mais amplo, é aprender a se respeitar, é aprender a respeitar o outro, é aprender a ter diálogos mais harmoniosos. Eu falo muito isso, né? Uma das coisas importantes, as pessoas se relacionam e ao invés de elas terem diálogos harmoniosos, falar do que eu sinto e não falar do outro, ela sempre tem aquela questão acusativa. Por que você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro? E não, eu me sinto assim com relação a isso, eu me sinto... Então, é uma aprendizagem, inclusive a gente fala isso em aula, né? Uma das aulas que a gente dá sobre sexualidade são os relacionamentos amorosos e sexualidade. Como lidar com essas questões. Então, melhora muito a questão do meu autoconhecimento, a questão dos meus limites, a questão de como me relacionar com o outro e como me relacionar comigo mesma. Principalmente com você mesmo, né? Primeiro sou eu, né? Como que eu me relaciono para poder entrar numa harmonia com outra? Isso faz parte da sexualidade, senão nós não teríamos uma disciplina chamada relacionamentos amorosos e sexualidade. Para você ver como tem coisa, não? Exato, e a gente faz toda uma construção, né? Ele dá uma parte, eu dou outra, toda uma construção de como se dá a afetividade, né? Como é construída a afetividade. Ao contrário do que as pessoas imaginam, isso é um trabalho, ou melhor, isso é um mérito da professora Graça. A terapia sexual, por exemplo, a consultoria em saúde e educação sexual, que são um dos nossos cursos que temos no Instituto Casal Tessarioli, a base desses cursos é a educação em sexualidade. Eu quero que depois você fale quais são os cursos que vocês dão para aquelas pessoas que realmente querem trabalhar com sexualidade, como sexólogos. E até porque a base é isso, né? Isso, porque as pessoas não sabem nada de sexualidade. E aí, por exemplo, quando você aprende por meio da educação em sexualidade, que a resposta sexual de uma mulher casada, vamos colocar assim, e a resposta sexual, né, de uma mulher solteira é diferente? Ai, que loucura. Como assim é diferente? Rapidamente, só para você entender. Uma mulher solteira, né? Vamos pensar numa mulher solteira que vive na casa dos pais. Ou a vida tá fácil, hein? Né? A vida tá fácil. Tem comida, né? Tem roupa lavada. Se bem que tem algumas mães que... Não, tem gente que não tem, não. Algumas mães que não, né? Vai lavar sua roupa, menina, vai, né? Arruma seu quarto. Ela tem que trabalhar, mas, enfim, fazer as coisas dela. Vamos pensar num cenário mais positivo, né? Então, tá lá a filhinha da mamãe e tal, e aí a filhinha vai pra balada, tá certo? Vai pra balada, aí começa a namorar e tal, e a mamãe, né? Porque a mamãe desejou a filhinha, tá certo? Desejou, é projeto de vida da mãe, desejou o filho. Quer ver a filha casando, tal, bem casada, tal. Então, a filha tá ali. A resposta sexual da filha funciona igual a resposta sexual do homem, quando a filha está solteira. Tá certo? Tem desejo, tá subindo pelas paredes. Ô Fátima, me ajuda aí, eu quero fazer a dança da cadeira. Chair dance, tal, né? Betista. Aí de repente casou. Aí eu não posso fazer isso. Isso, né? Aí é com a Fátima, né? Então assim, a gente já encaminha para a Fátima. Por quê? Porque casou. Aí o cara fala, é propaganda enganosa, doutor. Aí fala, não, meu querido, você tem que aprender um pouquinho de... a resposta sexual muda, né? Porque tem outros interesses na vida dessa mulher que concorrem com o interesse sexual também, que ela também tem, né? Vamos entender isso, tá? Aí, educação em sexualidade, percebe? Não tem nada a ver com saúde. Mas não é questão hormonal, doutor? Vamos fazer o seguinte, vai lá ver como é que tá vamos pedir dosagem hormonal, a idosa, os hormônios. Nossa, tá tudo bem com ela. Não, fora quando você atende, que eu já atendo mulheres, me receitar hormônio, aumentar testosterona, prazer.
fazendo E tá tudo terapia. bem. Nossa, não adiantou nada. Não adiantou. Antônio. Por quê? Porque está na cabeça dela, porque é educação. Está na educação, está na falta de educação. Falta de educação. Na falta de educação. Na Não é nem a cabeça. Está na uma falta de série educação. coisas, Está na falta de uma conversa como essa que a gente está tendo aqui. Exatamente. Né? Falta de educação Conversa- sexual. Exato. Falta de educação Isso aí. sexual. Não, tá dando meu tempo, né, produção? Eu tenho 3 minutos. Nossa, Ô, já, gente, então, não, deixa vê eu como falar. passa? Agora fica Eu quieto. até- chega. Não, eu quero Bora pro trazê-los, ó, uma promessa que eu faço para vocês, para a gente falar desse detalhe da solteira, da casada, Boa. do orgasmo, porque que até hoje, em pleno século XXI, ainda mulheres fingem o orgasmo. Boa. Falarmos de gêneros, ó, já são 3 programas aí, dá um por mês, tá? Não Boa. sei quando vocês vierem, eles não são aqui de São Paulo, mas Feriado a gente vem. a gente vai deixar tudo fechado. Mas pra gente finalizar, eu queria, qual é o seu recado para aquela pessoa que realmente quer, sabe, saber mais sobre sexualidade, ou até para se formar como sexólogo? Procura fonte confiável. Fonte confiável é difícil, mas você aprende. É www.institutocasaltessarioli.com.br ou vai lá nas redes sociais, @Instituto Casal Tessarioli, né? A gente está lá, ou @Paulo Tessarioli, ou @Graca Tessarioli. Abrasex. Muito obrigado por lembrar, Abrasex_oficial. É isso aí. Né, e sempre que vê as dicas da internet, se pergunta se realmente aquela dica é verdadeira. É. O que você pode deixar, Graça, de recado para esse povo que quer saber um pouco mais de sexualidade? Eu vou complementar ele. Procure, porque a gente tem muita informação. Mas, por outro lado, procure estudar, entender melhor o que é a sexualidade. A gente até falou um pouquinho da definição aqui. Eu acho isso fundamental. Todo mundo que está ouvindo tem que sair pensando, afinal de contas, o que é sexualidade? Uma coisa eu deixo clara, a sexualidade não é só sexo. E é isso que eu acho que vocês têm que levar e começar a entender para poder educar melhor seus filhos, para poder compreender o que está acontecendo com essa criança e torná-la, né, um adulto mais responsável, um adulto que tenha projetos de vida e que não entre nesse monte de coisa que a gente vê por adulto aí. de bem com o seu corpo, né, com a sua sexualidade, né, com o seu gênero. Para você que quer começar a estudar um pouquinho, eu vou recomendar, conhece, o meu livro Sexo, Amor e Sedução, que quem fez o prefácio foi o Dr. Paulo, que fala um pouquinho sobre sexualidade, que dá para você iniciar, mas você que quer trabalhar com sexualidade, estão aqui os mestres dos mestres, tá? E não é um final de semana, né, Graça, que vocês ministram curso, não tem como, né? Você ser sexólogo em um final de semana? Não, na realidade... Falando por telefone com o Paulo? Não é. E hoje a gente está com os cursos totalmente online, né? 100%. Antes a gente ia presencial, hoje... Só que cuidado, o nosso online é diferente do que vocês veem por aí. Não é gravado, Vocês olham né? por aí, aula gravada. Nossa aula, eu trouxe Pode falar, sala de aula. Ao meio-dia, acerta o seu aí, que eu acerto o meu por aqui, são 12 horas, horário de Brasília, hein? 12 horas com 35 minutos. Estamos ao vivo. É assim que é a nossa aula. Ao vivo. Que é a nossa é você aula, aí, ao vivo. eu aqui, ao vivo. Com dinâmicas, Com provas, com né? participação, Eu não estou em casa, não. avaliação. Tô aqui, hein? Não me liga não, hein, mãe? Agora não posso falar. Porque a mãe tem mania de me ligar nessas horas. Bom, gente, infelizmente acabou o nosso tempo, já estão me cobrando aqui, tá? Mas eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês, mas eu prometo que eu vou trazer o casal novamente para falar de vários temas, porque eu acho muito importante. Então, educação sexual na escola, pode isso? Pode, não, Pode, deve. deve. Então, meus amores, beijo no coração e até a próxima.